Saudações a todos, em nome de Jesus. E mais uma vez dizer que meu nome é Eleutério. Estou com uma voz rouca, mas eu quero contar com Deus. Sinta-se saudade nesta manhã, em nome de Senhor Jesus. Agradecer a Deus por este momento que o Senhor está me concedendo a esta hora para estarmos juntos mais uma vez numa meditação da Palavra de Deus. Nós vamos ao livro de Atos, 10. Livro de Atos 10. Estaremos lendo o versículo a partir do versículo 38. Abra comigo Atos 10, 38. Diz assim, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 39. E em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando um madeiro, a este ressuscitou no terceiro dia. Esse é o versículo 40. Que Deus abençoe esta palavra que nós lemos. Essas palavras que nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o livro que narra a história da igreja. Se formos acompanhar, vamos percebendo que muitos milagres já aconteceram ao longo do livro dos Apóstolos, que foram os discípulos que eram usados por Deus para poderem fazer as obras. Então, nós encontramos essas palavras, não é? Essas palavras que dizem como Deus ungiu a Jesus Cristo Nazareno com o Espírito Santo e com virtude. Então, já dizer que Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e também com virtude, a qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, nós percebemos que há uma responsabilidade para quem carrega a unção. A unção de Deus na vida de alguém é para fazer a obra. E Deus, Ele unge a Jesus Cristo com o Espírito Santo com virtude. Quer dizer que Jesus era uma pessoa cheia do Espírito Santo e também com virtude. Agora eu compreendo quando Ele disse: recebereis poder, eu mesmo que recebereis virtude no dia que o Espírito Santo descer sobre vós. Então está a dizer que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e também com poder. Ungiu com o Espírito Santo e com poder. É isso. Essa versão aqui na mão de José. Ungiu com o Espírito Santo e com poder. E como ele caminhou por toda a parte, realizando o bem, salvando todos os oprimidos pelo diabo. Então, nós percebemos, depois dele ser ungido, a Bíblia diz que andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Então ele foi fazendo bem em todos os lugares. Por quê? Porque a unção do Espírito Santo estava sobre ele. O poder de Deus estava sobre a sua vida. Então, por causa desse poder, esse poder era simplesmente, se fores voltar para o livro do Evangelho segundo escreveu, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para proclamar liberdade. Não.
A unção na vida de Jesus era simplesmente para fazer o bem. Não era para fazer o mal, era para fazer o bem. E que o bem que se refere era curando todos os oprimidos do diabo. A unção que estava era para fazer o bem. E quando Deus ele coloca, eu quero crer que quando Deus ele coloca a unção na vida de alguém, coloca por causa de uma missão. Se fores a ver até nos tempos dos reis, no tempo dos reis por aí, eles eram ungidos com uma missão. A missão que era lutar pelo povo, libertar o povo das mãos do inimigo. Da unção, tu vais ver do Saulo quando foi ungido, era para ser o rei de Israel e libertar o povo dos inimigos dos filisteus. Davi também, quando foi ungido, a mesma missão para ser rei. Então, quem recebe a unção precisa saber que tem uma responsabilidade. A unção de Deus não é para gingar. A unção de Deus não é para fazer show-off. A unção de Deus, quando vem na vida de alguém, vem com uma responsabilidade. E responsabilidade é essa, que é fazer o bem. Então a Bíblia diz que ele andou em todos os lugares, como com o Espírito Santo e com poder, como ele caminhou por toda parte. Então está dizendo que Jesus ele andou em todos os lugares, em toda parte, salvando. Aqui nessa versão diz assim, caminhou por toda parte, realizando o bem. A primeira coisa foi realizando o bem e salvando todos os oprimidos do diabo. Então ele salvou, através da unção dele, ele fazia o bem, realizava o bem e também salvava. Ele ia salvando, enquanto ainda estava na terra, ele ia salvando todos os oprimidos pelo diabo. Porque existia muito oprimido pelo diabo. A vinda dele, se fores a ler João 10, diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Quer dizer que o diabo, antes da vinda de Cristo, o diabo, ele operava, ele dominava, ele fazia e desfazia. Por isso Deus, ele envia a Jesus Cristo para o quê? Para trazer a salvação. Trazer a salvação nas nossas vidas. E nós somos salvos. O único caminho da salvação que nós podemos ter nessa vida é através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não importa o que se diz, mas o que nós sabemos é que o único caminho da salvação que nós podemos ter é através de Jesus Cristo. Existe aquilo que é salvação para a vida eterna. Não é salvação para a vida eterna. Mas aqui onde nós lemos diz assim, andava realizando o bem e salvando todos os oprimidos. Existe a salvação que te leva à vida eterna, existe a salvação que te coloca livre, da opressão diabólica. Por isso diz salvando todos os oprimidos do diabo. Quer dizer que as pessoas estavam oprimidas. Antes de nós conhecermos a Cristo, estávamos todos oprimidos pelo diabo. O diabo nos oprimia. Como é que nos oprimia? Em algum momento nos oprimia através das pessoas, nos oprimia através dos feiticeiros, nos oprimia através dos invejosos, nos oprimia através dos rancorosos, nos oprimia através de muitas coisas. Então ele ia usando talvez as pessoas aqui na terra para poder nos oprimir. E Deus ele viu isso. E por saber que nós somos a imagem e semelhança, foi necessário com que ele enviasse Jesus. Não enviou outra pessoa, senão Jesus Cristo, para trazer a salvação. Então, se você quer ser salvo, ainda que nós pregamos outros evangelhos, estamos em tempo que pregamos vários evangelhos, mas o único caminho da salvação, por isso ele diz, crê em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, o único caminho da tua salvação é através de Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo é que nós fomos salvos. Então, por isso ele diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Era necessário que houvesse unção na vida dele por causa da missão. E muitas das vezes nós percebemos que nós temos uma missão,
Mas essa missão, há necessidade de que haja um poder, haja o Espírito Santo e poder para podermos realizar. Em algum momento nós sentimos que Deus está nos chamando para uma certa área. Sabemos, mas tudo quanto tem a ver com Deus é preciso com que haja a unção dele sobre as nossas vidas. Então precisamos colocar as nossas vidas ao seu altar e deixar ele nos usar. Então, se ele te unge, não te unge para você fazer, não temos visto isso. As pessoas vão gingando com unção, as pessoas vão fazendo e desfazendo, as pessoas vão querendo ganhar espaço, ganhar fama por causa do Espírito. Mas não é que aqui nós percebemos daquele que nós seguimos. Existem algumas coisas que nós vamos fazendo que aquele que nós seguimos não faz. Aquele que nós falamos dele nunca fez. Não fez. E nós vamos fazendo algumas coisas que são vergonha no meio do próprio cristianismo. Mas não é o que ele fazia. O que ele fazia, a Bíblia diz que ele andou por todos os lugares fazendo o bem. Primeira coisa é fazer o bem. Se a unção de Deus está sobre a sua vida, a primeira coisa que você vai fazer é saber fazer o bem. Fazer o bem com todos e em todos os lugares. Então, a primeira coisa é fazendo o bem, andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos. Quer dizer que todos os oprimidos que apareceram no caminho dele, ele curou. A Bíblia diz isso, é que curando todos os oprimidos do diabo. Todos quantos eram oprimidos do diabo foram curados. E você pode perguntar, mas como é que conseguiu? As pessoas que foram até ele, porque o que era necessário era as pessoas irem até ele. Nós encontramos na Bíblia, você vai encontrar pessoas que vinham de lugar distante. Vinha uma mulher, a mulher sunamita. Então, muitas outras pessoas, algumas pessoas que até não pertenciam a Israel, mas saíam de diversos lugares e iam até onde Jesus ele estava. Então, não se explica quando alguém diz, porque Jesus não cura. Não cura quando você está distante. Mesmo na própria terra dele. E na Bíblia diz que ele não conseguiu realizar o milagre. Por quê? Por causa da incredulidade. Mas ele andou. A Bíblia diz que andando em todos, diz fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. É exatamente em toda parte, realizando o bem humano. Então, ele andou em toda parte, curando todos os oprimidos do diabo. Existem pessoas que não foram curadas, sim. Existem pessoas que não foram curadas. Por que não foram curadas? Porque não procuraram ele. Uma das coisas é procurar. Se você não procura, muitas vezes nós queremos que Jesus ele faça alguma coisa, mas nós não procuramos. Você precisa procurar a ele. Se você procurar a ele, certamente você achará. A todos quando procuraram, acharam graça diante dele. Então, é isso que é necessário. É isso que é necessário estar em nós. Jesus, se for já ler os Hebreus, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda. Não muda. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. O que ele foi a promessa que deu a todos nós. O que é preciso é nós permanecermos. Então, se ele não muda, ainda faz. Como é que faz se já não está na terra? Quem disse que não está na terra? Ele está na terra, mas ele opera através de homens. Ele opera através de pessoas escolhidas para ele poder operar. Ele pode usar qualquer um. Percebe? Ele pode usar qualquer um. Existe um momento onde as pessoas não estão disponíveis. Se for já ver quando entrou em Jerusalém. Entrou em Jerusalém, podia ter entrado de uma outra forma, mas entrou montado numa jumenta. Percebe? Ele entra em Jerusalém montado numa jumenta. Então, ele pode usar qualquer um. Aquele que se disponibilizar. Aquele que estiver mais perto. Aquele que desejar ser usado por ele. Otherwise, even if you want him to heal you, se você não está próximo a ele, o que vai acontecer, você vai dizer, são mentiras, são histórias. Por quê? Porque você não tem uma intimidade. Você não pode dizer que conhece alguém sem você ter uma intimidade. Então, existe ver a pessoa, existe conviver com a pessoa, mas também existe aquilo que se chama conhecer. Então, você precisa conhecer, é preciso diz, conhecereis a verdade vos libertará. E ele volta a dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Entendeu? Então, o foco principal do Evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Quando a Bíblia diz que será o mesmo até eternamente, está dizendo claramente que o foco, o nosso central do Evangelho tem que ser Jesus Cristo. Então, se você está no Evangelho onde não se prega Jesus, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Precisa estar em Jesus Cristo. Então, precisa, se você sente que precisa fazer obra, todos nós que sentimos que precisamos fazer obra, tem que haver, temos que permitir com que Deus, Ele coloque a sua unção sobre nós. Percebe? Então Ele coloca a sua unção sobre nós. Aqui no 39 diz, e nós somos testemunha de tudo o que Ele realizou na terra dos judeus. Então eles dizem claramente, os apóstolos, nós somos testemunha de tudo quanto Ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo no madeiro. Diz, inclusive, aonde o mataram. Essa componente de dizer, inclusive, aonde o mataram. Eu quero que meditemos nisso. E também aonde o mataram. Está a perceber? Aonde o assassinaram. Quer dizer que Jesus até fez o bem. Muitas das vezes nós somos assassinados. Nós somos assassinados. Inclusive até nos lugares onde nós fazemos o bem. Então, os discípulos aqui explicam, diz que nós fomos testemunho de tudo quanto Ele realizou. Quando alguém diz que nós somos, diz que nós vimos, nós contemplávamos, estávamos de perto. Não estávamos distraídos, estávamos de perto e vimos tudo quanto Ele estava realizando. Tudo o que Ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo no madeiro. Lá mesmo não deixou de fazer. Tá percebendo? Então, testemunharam a unção de Deus na vida de Jesus Cristo. E viram-se 100% que Jesus Cristo era uma pessoa ungida. Tinha unção do Espírito Santo e também era uma pessoa cheia de virtude. Você pode ter Espírito Santo e não ter virtude. Então, esse era cheio de Espírito Santo e poder. E poder. Por isso ele caminhou em todos os lugares, curando, fazendo bem, curando a todos os oprimidos. Existem muitos oprimidos e Jesus ainda precisa libertar. Jesus ainda quer libertar. Ainda existem oprimidos. Por todo canto nós andamos, onde nós andamos, você vai encontrar que ainda existem muitos oprimidos pelo diabo. Então é necessário com que haja pessoas ungidas, pessoas cheias do seu poder. Para o quê? Para socorrer as pessoas oprimidas. Se o povo mantém oprimido, o que vai ser do Evangelho? O Evangelho é para libertar o oprimido. Então Jesus, ele fez a parte dele enquanto caminhava na terra e deixou essa missão. Por isso ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, curando e libertando em nome dele. Então, essa responsabilidade ficou com a igreja. Ele diz que nós temos que ir. Indo, é Ele que está indo. Ele ainda faz, e Ele faz através das nossas vidas. Mas o que é preciso é permitir com que a unção do Espírito Santo, o poder do Altíssimo, esteja sobre nós. Não por causa de nós. E não, quando Deus unge Jesus Cristo, não era por causa dele. Quando Deus envia Jesus Cristo para a terra, não era por causa dele. Ele envia Jesus por causa de nós. Tudo era por causa de nós, não era por causa dele. Então, se ele te chama, não te chama por causa de você. Não te chama por causa de você. Te chama por causa do seu povo. Porque existe um povo oprimido. Por isso ele te chama e te separa para um trabalho específico. O que é necessário é que você precisa fazer esse trabalho. Você precisa fazer esse trabalho. Porque se você não fazer esse trabalho, o que vai acontecer é que as pessoas estarão ainda nas igrejas, estarão no carro, mas ainda presos para o diabo. Preso por diabo. Então, se nós pregamos o Evangelho, se nós estamos pregando o Evangelho, por que ainda continuamos a manter ainda muitos cativos?
Se Jesus veio por causa dos cativos. Uma das coisas que nós temos que saber, por que Jesus nos chamou? Se não estamos na obra, será que nos chamou para mostrar a nossa elegância? Será que nos chamou para mostrar os nossos fatos? Será que nos chamou somente para as pessoas saberem que somos homens de Deus? Será que nos chamou para mostrar que nós somos bons pregadores? Não. Não nos chamou para isso. Nos chamou por causa dos oprimidos. Assim que ele ungiu a Jesus Cristo, ungiu a ele por causa dos oprimidos. Por isso Jesus, ele andava em todo lugar, fazendo o bem, curando a todos, mas todos. O que tem que saber é que a todos, quando vêm a ele, precisam ser curadas. As pessoas não vêm para a tua igreja por causa de você. As pessoas não vêm para a sua igreja por causa de si. As pessoas não vão para a igreja por causa do pastor. Ainda que o pastor se tornou uma figura pública, está certo ou não, mas as pessoas não vêm para a igreja por causa do pastor. As pessoas vêm para a igreja por causa dele. Dentro da igreja, quem deve ser visto é Jesus. São as obras dele. É aquilo que ele pode fazer. Aquilo que está narrado na Bíblia. Por isso João disse, tudo quanto está escrito, foi escrito para que todos aqueles que querem recebam poder através do seu nome, recebam cura, sejam salvos, sejam transformados. Não, as pessoas quando vêm para a igreja, na igreja onde você congrega, não sei se é sua igreja ou é a igreja onde você, porque a igreja é de Deus, não sei se é a igreja que você congrega. Se as pessoas vêm, não vêm por causa de você. Não vem para ver os seus fatos. Não vem para ver o quão elegante, como é que você veste, como é a sua eloquência. Não. Por isso Paulo diz, quando decidi vir ter convosco, decidi não saber nada senão a Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Só se existe alguém que nós temos que fazer publicidade, se existe alguém que nós temos que apresentar, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é que é a fonte da libertação. Ele que é a pedra angular. Ele que é a nossa salvação. Ele que morreu e deu a vida por nós. Então é esse que precisa ser mostrado. Hebreus ele fala, diz que precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos sempre olharmos para Cristo e ensinarmos as pessoas a olharem para Cristo. Assim como Moisés fez no deserto. Quando as pessoas eram picadas, Deus mandou levantar uma serpente de bronze e disse, aquele que olhar. Então não estava a dizer, olhem para mim, ainda que eu seja profeta, ainda que seja o vosso líder, mas a solução da vossa cura, o Senhor colocou no madeiro. Ainda que alguém seja o teu pastor, teu apóstolo, teu profeta, tudo isso, mas a solução dos seus problemas, a solução do seu assunto está nele. Por isso o escritor diz, olha para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que desenhou a fé através do seu sangue na cruz do Calvário. Porque a minha fé foi desenhada, foi escrita pelo sangue dele na cruz do Calvário. Então, é esse que nós temos que olhar. É esse que nós temos que olhar. Venha o pastor, prega. Se esse pastor não prega Jesus, não tem mérito de ser pastor. Não tem mérito. Então, o pastor tem que pregar a Jesus, independentemente das pessoas precisarem de casamento ou não precisarem do casamento. Porque o que nós pregamos aquilo que as pessoas precisam. Olhamos para os juros, as pessoas precisam de trabalho, as pessoas precisam do casamento, as pessoas precisam sim, mas precisamos continuar tendo coragem de mostrarmos o caminho. Porque quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, todos nós para chegarmos a algum lugar precisamos do caminho. Mesmo para chegar no casamento você precisa do caminho. Tem que haver um caminho aberto para tu chegares no seu casamento. Tem que haver um caminho aberto para tu chegares aonde... no seu trabalho. Tem que haver um caminho aberto para chegar aonde você deseja chegar. E esse caminho é Jesus Cristo. Então, é esse que nós temos que mostrar às pessoas.
Ainda que as pessoas estejam desesperadas como, porque querem casamento, porque querem o quê? Mas o caminho do casamento, o caminho que vai te salvar do marido espiritual, porque não casamos por causa do marido espiritual, mas o caminho que vai te salvar do marido espiritual é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Porque se nós não casamos, é por causa do marido espiritual, é por causa da mulher espiritual. Então, enquanto existir mulher espiritual, não há como casarmos. Não, precisamos, por isso a Bíblia diz que sim, que ele andou fazendo bem, curando todos os oprimidos, aqueles que estão sendo oprimidos pelo marido espiritual. Aqueles que estão sendo oprimidos pelo marido espiritual, ele curou. Aqui fala dos oprimidos do diabo. Aqueles que eram oprimidos. Então, existem algumas coisas que nós precisamos ser curados. Curados da opressão satânica. Então, tudo que nós precisamos, somente Jesus Cristo. Então, aprenda a olhar para Cristo. Aprenda a olhar para Cristo. Aprenda a olhar para aquele que é autor e consumador da vossa fé. Ainda que o pastor seja ungido, mas se você não crê em Jesus, porque o pastor tem que pregar Jesus. Não pode pregar outras coisas. Tem que pregar Jesus em primeiro lugar. Pregar Jesus. Então, se nós não pregamos Jesus, if we don't preach Jesus, even if we desire that people may get blessed, because we desire to see people blessed, prospering, but if you don't preach Jesus, even if you desire, your desire will fail. O teu desejo vai chumbar. Por quê? Porque o único realizador dos desejos é Ele. Cabe ao homem traçar planos, mas quem realizar é Deus. Você até pode desejar como casar, desejar como trabalhar, mas se você é um oprimido, não se passa nada. Não vai se passar nada. You know why? Porque você está sob opressão. Cada um é oprimido. Aquele que não casa é oprimido pelo espírito de não casar. Aquele que não trabalha é oprimido com o espírito de pobreza. Então, cada um segundo que está a atravessar, existe uma opressão. Por isso, Jesus, ele veio como um socorro. Deus ungiu, deu uma missão. Disse, vai para a terra, cura todos os oprimidos. Faça o bem e cura todos os oprimidos do diabo. E deixa as pessoas livres. Por isso a própria Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Quem é o Filho? É Jesus Cristo. Então Ele que pode nos libertar. Então se Ele nos libertar, entendeu? Através da sua palavra, através da verdade. Por isso eu digo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade, quem é a verdade? Ele que é a verdade. Ele que é a verdade. Aquele que não conhece a verdade vai manter no cativeiro. Então, meus queridos, meus queridos, é necessário que voltemos para o Evangelho da Cruz. Vamos voltar para o Evangelho da Cruz. Independentemente de, vamos voltar para o Evangelho da Cruz. O Evangelho da Cruz é o Evangelho de Jesus Cristo. Sempre que nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Cristo. E que Ele é o autor e consumador da vossa fé. Então, que a unção de Deus, a unção que se fala que estava na vida dele. Então, essa unção, se você está fazendo, você precisa saber que em algum momento tu também precisa ter essa unção por causa dos oprimidos. Para terminar, eu vou para citar essa passagem. E nós somos testemunho de tudo o que ele realizou. Nós vimos aquilo que ele realizou. O que ele realizou na terra de Judeu, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram e suspenderam no madeiro. Deus, entretanto, escuta isso, Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto. Depois ele concedeu com que fosse visto. Não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolheram para este propósito. Por nós que comemos e bebemos com ele depois que ele dos mortos ressuscitou. E foi ele mesmo que nos mandou pregar. Olha para isso. Diz que foi ele que nos mandou pregar
a todas as pessoas e testemunhar que ele foi a ele. E testemunhar que foi a ele que Deus o constituiu juízo dos vivos, assim como dos mortos. Então, se nós pregamos, ele que nos mandou pregar. Então, se ele nos manda pregar, há necessidade com que o Espírito dele esteja sobre nós. Por isso, antes de tudo, ele disse o seguinte: não vos ausentei de Jerusalém, mas receberei o poder do Espírito Santo. Permanecer até que do alto, não entendeu? O Espírito Santo seja liberado sobre a sua vida. Não, o Espírito Santo, a unção de Deus é para pregar. Por isso ele diz assim: foi ele mesmo que nos mandou pregar. So if we preach, se nós pregamos, a ele, Jesus Cristo, que nos mandou pregar. Então, se ele nos manda pregar, não nos mandou pregar uma outra coisa, senão a ele. Nós pregamos, devemos pregar a Jesus, às pessoas, fazendo o bem, curando os enfermos. É basicamente o que nós precisamos fazer. Não vamos inventar nada. Pregamos o Evangelho. Pregar Jesus é, nesse tempo, você tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso pregar Jesus, porque agora não se prega profecia, se prega muita outra coisa, não se prega mais Jesus. Porque por causa da pressa, por causa do rosto, sempre que nós olhamos, acho que é aquela situação de você ver muitas mulheres solteiras. E por causa de ver muitas mulheres, tem que, passando todo o tempo, mostrar às mulheres o casamento e não mostrar a Jesus. Estamos em tempos onde tem muita mulher solteira. Estamos em tempos onde tem muito desempregado. Então, por causa disso, o que nós achamos? Que nós temos que falar daquilo que as pessoas gostam. Aquilo que as pessoas querem em primeiro lugar. E colocamos Jesus ao lado. Mas quem constituiu o casamento é ele. Quem disse que o homem viveria do seu suor é ele. Ele que disse todas essas coisinhas. Então, se nós não pregamos a ele, precisamos pregar a ele, mostrar a ele as pessoas para quê? Para que as pessoas caminham, sabendo que para eu chegar num casamento de sucesso, eu preciso. Lembra o que a Bíblia diz? Jesus Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram. É a pedra que os construtores rejeitaram. Então, não cometa o erro de rejeitar essa pedra da esquina. Don't do that mistake. Don't allow that mistake to happen in your life. Não permita com que esse erro aconteça na sua vida. Os nossos pais cometeram um erro porque não entraram por Jesus. Entraram por vias que achavam que era bom para eles poderem caminhar. E você não vai cometer esse erro. Que é preciso, que precisa se manter firme, constante e olhar para Cristo. No meio, preciso do casamento, preciso do trabalho, preciso daquilo, mas eu vou olhar para Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe nesta manhã. Tenha uma manhã abençoada na presença de Deus. Deixa orar. Amado Deus, eu te agradeço por este momento que o Senhor está me concedendo neste lugar. Eu estou orando, invocando o teu nome. A tua palavra diz que o Senhor curou todos os oprimidos. Se existe um oprimido do outro lado, se existe um oprimido do outro lado dessa terra, nosso Deus, assim como o Senhor curou naquele tempo em Jerusalém, em todos os lugares, que assim seja. Cura ele, liberta, permita, ó Deus da glória, que a unção da cura e da libertação flua nesta manhã na vida do seu servo, na vida da tua serva, que haja cura, que haja libertação e toda opressão que saia dessa vida, todo tipo de opressão, em nome de Jesus, eu ministro libertação, toda opressão na sua vida, eu ministro libertação, eu ministro poder em toda opressão, eu declaro livramento, que o todo o poder do diabo na sua vida, que saia de você, em nome do Senhor Jesus, seja livre para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a ti,
Tenha uma manhã abençoada. Tenha uma manhã livre para fazer aquilo que é o desejo do seu coração. Volto a dizer, meu nome é Leotério Tembe, vosso amigo. Eu vos amo bastante e eu acredito que Jesus também vos ama. Um beijo e aquele abraço de sempre. Eu digo tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Falamos, tchau, tchau.